Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês esse bolo maravilhoso que é o bolo boneca, tá? Esse bolo aí serve cerca de 100 pessoas, tá? Ele pesou um pouco mais de 10 quilos. Então, vamos lá. Tá aí a minha base. A primeira base, essa que vocês estão vendo, é de 30 centímetros por 9,5 de altura. E é importante que seja 9 ou 9,5 de altura, tá? Daqui a pouco vocês vão entender. Eu tô cortando aí, eu cortei uma placa, tá? Essa aí é de papelão, mas você pode comprar de isopor, a que você achar melhor. Uma eu cortei de 20 centímetros e a outra eu cortei de 15, com um furo bem grande no meio. Eu faço o teste desse furo da de 15 centímetros passando as pernas da minha boneca. As pernas da minha boneca tem que passar nesse furo, tá bom? A de 20 centímetros não. Peguei o meu banquinho, esse banquinho é um banquinho de 20 centímetros pra gente colocar aí no nosso bolo, porque a próxima parte que vai vir é de um bolo de 20 centímetros, ok? Peguei glucosa, a glucosa serve pra grudar essa parte do pratinho, do nosso pratinho do bolo de 20 centímetros, nessa basezinha que a gente colocou, né, que chama banquinho. Eu peguei 3 palitos de churrasco, envolvi eles no plástico filme, embrulhei e coloquei no furo que vem nesse próprio banquinho. Essa é a estrutura do nosso bolo boneca. Eu não tenho a forma da saia da boneca, então eu faço mesmo eu moldando o próprio bolo, ok? Peguei aí o meu bolo de 20 centímetros, já coloquei na minha base. Vocês observaram, né? De 30 centímetros por de 20 centímetros, tem um dedinho ali. E já vocês vão ver porque é importante esse dedinho que teve, tá bom? Peguei agora, vou fazer a estrutura do meu próximo bolo, que é o de 15 centímetros. Não tem como usar banquinho. Por que não tem como usar banquinho? Porque o banquinho vem com um furo pequeno e eu prefiro, eu tenho que ter um furo bem grande para as perninhas da minha boneca passar, ok? Por isso não tem como fazer ele com o banquinho. Por isso que eu coloco 4 palitinhos de picolé, tá? E coloco o pratinho, aquele pratinho que a gente cortou, ok? Enfiou as perninhas da boneca aí no meio, você vai olhando aí direitinho aonde que tá o meio do seu bolo, você enfia pra você começar a fazer o molde da saia. Gente, se caso você não estiver entendendo porque tá rápido demais, mas é um bolo bem demorado se eu for explicar passo a passo, tá? Então, você volta, vê de novo, observa de novo como eu fiz, tá? Toda a estruturação dessa saia. Depois que eu corto moldando a saia, eu dou uma apertada com a mão. Porque na hora que a gente vai cortar o bolo, acaba que você aperta muito as partes do bolo, o recheio pode dar aquela baulada. Você dá uma apertada com a mão que tá resolvido, tá bom? Peguei aí o meu chocolate, esse é um chocolate fracionado, não é ganache, é chocolate mesmo. Ah, Lorena, no último bolo me teve essa dúvida, vai ficar duro pra cortar? Gente, é uma camadinha muito fina pra falar que fica duro pra cortar. Esse bolo eu tava na festa, eu vi cortar, então realmente não tem dificuldades pra cortar assim o bolo. E eu acho que fica mais firme, a ganache fica firme, você pode fazer uma ganache bem firmezinha, mas eu prefiro e é mais rápido, mais simples você fazer com o próprio chocolate fracionado só, tá bom? Então, aí agora eu comecei a decoração em si. O meu bolo de 30 centímetros eu comecei passando aí o meu chantininho, esse é um chantininho branco mesmo, tá? Então, eu fiz uma pré-camada aí em todo o meu bolo. E olha aí o degrauzinho, tá? Passa o seu chantilly branco até lá no seu degrauzinho. Depois, eu peguei o bico 1M, tá? E comecei a fazer as minhas rosetas aí na parte do meu bolo. Ah, limpei a bandeja antes, né? Porque se você deixa para limpar a bandeja depois que você faz as rosetas, você estraga as suas rosetas. Então, lembre de limpar a sua bandeja antes de fazer qualquer trabalho de bico no seu bolo, tá? Então, eu comecei aí fazendo as rosetas. Nas rosetas, eu não gravei muito de pertinho, não, porque eu já mostrei várias vezes aqui no canal, né, gente, como se faz uma roseta. Então, faz uma pitanguinha e circula. Faz uma pitanguinha e circula. E eu fiz roseta aí por todo o meu bolo, por toda essa parte de baixo do meu bolo. Quando eu tô fazendo as rosetas, vou passar algumas informações. Eu gastei 1,5 litro de chantilly Amélia nesse bolo, tá? Eu usei chantininho,
Outra consideração que eu queria falar pra vocês é que esse bolo pesou bastante. A parte de baixo pesou 6,2 kg antes de decorar. 6,2 kg a parte de baixo. O de 20 centímetros pesou 2,8 kg. E o de 15 centímetros pesou 1,6 kg, tá bom? Então, é um bolo bem grandão, bem pesado. E o transporte dele foi feito o seguinte... era aqui pra dentro do meu condomínio mesmo. Foi o meu marido e o pai da aniversariante e um amigo levando. Se você for fazer o transporte para outro lugar, Lorena, tem que colocar dentro do carro, alguma coisa assim. Tenha bastante cuidado, principalmente ele fica bem estruturado, tá? Esse não é um bolo que a estrutura fica em dúvida, não. Desse jeito que eu fiz, você faz, coloca o banquinho, que é bem firme. Entre a saia, no meio da saia, você coloque uma estrutura, não faça a saia sem estrutura, porque eu já vi bolo desmoronar aí por causa que saia sem estrutura, tá bom, gente? Então, coloque uma estrutura no meio da saia e depois você coloca o seu terceiro bolo aí, porque esse é um bolo de 3 andar, tá? Por mais que é uma boneca só em cima, mas é um bolo de 3 andar, ok? Agora eu quero que vocês observem bem de perto que eu tô fazendo as rosetas naquele vãozinho que a gente deixou. O que que acontece, gente? O bolo que eu fiz, a primeira vez que eu fiz esse bolo, eu não deixei esse vãozinho. Então as rosetas ficaram encostando na saia, ficaram pra cima da saia da boneca. E eu não achei que o acabamento ficou legal. Então dessa vez eu fiz o bolo de 30 centímetros, como é que é? Meio centímetro para baixo, entendeu? Então ele ficou com 9,5 e não 10, tá? Tá vendo? Aí a roseta está no encontrinho da saia, ok? Agora eu tô passando aí meu chantininho também rosa. Para me fazer esse rosa, eu usei vermelho morango, eu usei um pouquinho de rosa cereja, tá? Que é rosa cereja. E também coloquei umas gotinhas poucas de marrom, ok? Só mesmo para dar aquela secada na cor. Agora eu fui passando, fiz uma pré-camada de chantininho por toda a minha saia do meu bolo, para o trabalho de bico vir grudando. Essa camada não pode ser muito fininha não, tá, gente? Não é igualzinho quando a gente passa no bolo que é só para grudar as partezinhas, partículas, não. Esse aí é, na verdade, para segurar o trabalho de bico que a gente vai fazer agora. Com o bico 402, eu vou fazer este movimento no bolo. Olha, aperta e faz um movimento de U, entendeu? Olha, encosta uma parte do bico e faz um movimento de U. Então, vamos lá. Você vai encostar uma das laterais do seu bico. Eu encostei a lateral de fora, tá? A parte de fora do meu bico no meu bolo. Tem que encostar mesmo, tá, gente? Para que esse trabalho, esse babado, grude nesse chantilly que a gente colocou. Tá vendo? Eu mostrei aí qual lado que você vai encostar no seu bolo. E você vai fazer nesse movimento de U. Se você quer mais babado, você faz mais pressão no saco de confeitar. Se você quer menos, faça um pouco menos de pressão no saco de confeitar. Eu queria bastante babado, então eu apertei bastante aí o meu saco de confeitar. Olha pra vocês verem, tá vendo que os babadinhos da saia está ficando sobre as rosetinhas, mas sem tampar elas, e sim só mesmo apoiando elas. Quando eu fiz da outra vez, acabou que o babadinho ficou em cima, sabe? Ficou tampando tudo, sabe? Nesse não, ele ficou meio que flutuando assim em cima das rosetas, tá? Então, eu fui fazendo esse trabalho por todo o meu bolo. Eu fiz a primeira camada e agora eu vou fazer a segunda. A segunda, eu vou fazer entre a que eu fiz na de baixo, tá? Eu vou mostrar mais de perto pra vocês vão ver mais direitinho agora. No meio do meu U, eu começo o meu próximo babado. Olha, no meio do meu U, eu começo o meu próximo babado. Tá vendo? Da parte de baixo. Acho mais fácil vocês verem do que eu tá falando, né? Desse jeito que tá aí no vídeo. E aí, eu fiz esse trabalho por todo o meu bolo, gente. Faça devagar, com calma. Às vezes, a gente aperta o saco de confeitar da forma errada, mas dá certo sim. Esse babado fica um babado muito bonito, realmente fica parecendo uma saia
super glamurosa, tá? Da boneca. E eu gosto muito desse trabalho. Eu já fiz ele algumas vezes e sempre fica lindo, tá, gente? Depois que eu fiz esse babado por toda a minha saia, agora eu vou dar uma aceleradinha aí, tá? Vocês já viram como que é o movimento em forma de U. Aperta o saco de confeitar e sobe ele fazendo o movimento de U, ok? Eu fiz isso aí por toda a saia da minha boneca. Ah, gente, eu quero convidar vocês para ir lá no grupo do Facebook. O pessoal já viu esse bolo lá e já estão ansiosos aqui para assistir aqui no canal, tá? Então, corre lá, tá aqui na descrição o link para você ir acompanhar tudo que eu faço lá no meu dia a dia, tirar as dúvidas, tá? Com vocês. Agora, gente, depois que eu fiz todo esse babado, eu usei um bico, ele parece um M, só que é um M miniatura, tá? Porque ali em cima não tem acabamento, é esse bico aí, ele não tem número, eu não sei explicar pra vocês, ele não tem número, então é só mesmo um bico que parece um M, porém ele é bem pequenininho. Peguei a mesma cor, tá, do chantilly e fiz umas mini roseta ali só para dar o acabamento mesmo da saia em cima. Você pode usar pérolas para dar esse acabamento ou não, tá? Eu venho aqui passar uma ideia, tá, gente? Mas com essa ideia você pode fazer infinitas possibilidades com ela, tá bom? E o nosso bolo... Ah, eu coloquei pérolas em todas as florzinhas que eu fiz na parte de baixo, tá bom? Em todas as rosetas que eu coloquei pérola na parte de baixo. Borrifei pó nacar com o meu aerógrafo e bastante glitter, tá bom? Essa parte, infelizmente, eu não gravei. E ficou assim, maravilhoso o nosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!